Sejam bem-vindos ao Traz do Trampo. Eu sou o Darriê, aqui do meu lado está minha esposa, Luana. Olá, tudo bem? E hoje a gente recebe aqui o Gabriel. O Gabriel, que eu conheço de longa data, hoje ele é veterinário do Naturatins e trabalha no Cefal. É isso mesmo, Gabriel? Conta de você, querido. Sou Gabriel, né? Sou veterinário, trabalho atualmente no Centro de Fauna do estado do Tocantins, Cefal. E sou veterinário, é uma profissão que eu gosto muito. E tamo aí, vamos conversar bater um papo sobre. Gabriel, a última vez que a gente se encontrou, a gente foi gravar lá no Cefal, que é o Centro de Fauna. Daqui a pouquinho vou pedir para você falar o que é o Centro de Fauna, o que vocês fazem lá. Mas daí eu me deparei com a ideia de que você foi meu aluno no cursinho. Isso. Durante essa jornada até chegar na veterinária, eu acabei fazendo alguns cursinhos, enfim, a gente se conheceu nesse caminho. Antes da gravação, que a gente estava falando sobre a sua trajetória até você chegar na medicina veterinária. Conta pra gente como é que foi esse percurso de você sair do ensino médio e se encontrar na veterinária. Bom, vamos lá. Nesse percurso, eu entrei em várias faculdades, vários cursos diferentes e até me encontrar. Então, um pouco da veterinária, ela intercala um pouco, a história da veterinária, ela entra literalmente na minha vida. Quando eu era pequeno, meu avô era que tinha uma fazenda, então os contatos que eu tinha com esses animais eram mais final de ano, que a gente fazia essas reuniões com a família. Então, eu perdi meu avô um pouco cedo, então eu tive esse contato quando eu era mais novo, e aí fiquei um bom tempo sem esse contato, inclusive ensino médio, enfim. Quando eu acabei meu ensino médio, eu decidi, tenho que fazer um curso, né? Então aí naquele aperto, meu pai médico, minha mãe advogada, eu tinha uma certa pressão para fazer medicina, mas naquele aperto, naquela angústia, eu acabei entrando em biologia, que era a primeira, eu tinha assim afinidade e entrei nesse curso. Durante o curso eu não me encontrei em biologia. Você fez quanto tempo? Eu fiz 1 ano por aí, em média de 1 ano. Aí eu não me encontrei nesse curso. Aí saí de biologia e pensei, preciso fazer outro curso, né? Vou ter que me encontrar. E parti, eu tenho afinidade de comércio, enfim, vou fazer administração. Fiz administração. Aproximadamente 1 ano também. Falei, não é pra mim. E esses cursos que você fez foram aqui em Palmas ou onde não. você estava na época? O primeiro curso que eu fiz, eu já morava em Brasília, né? Eu nasci aqui em Gurupi e fiz meu ensino médio aqui em Palmas. Por decorrência da vida, eu acabei indo para Brasília. Enfim, e aí lá eu entrei, quando fiz 18 anos, eu entrei na primeira faculdade lá, biologia. Aí, administração eu já fiz aqui, eu já tinha voltado para cá. E aí fiz administração, não era para mim também. Aí, nesse meio período, eu tava meio adolescente, né? Meio rebelde. E aí eu decidi que eu não queria fazer mais faculdade. Que eu ia tentar outro caminho. E eu já trabalhava, né? Na época eu trabalhei na Vivo, na Oi, enfim, trabalhava. E aí, nesse trabalho, a gente vê que eu precisava fazer um ensino médio, um curso superior. Então eu fiz zootecnia. Entrei na zootecnia. Entrei na zootecnia também, não era para mim. Eu gostava, aprendi demais na zootecnia. A zootecnia até foi até mais para frente. E aí eu vi que não era para mim. A zootecnia estuda o quê? Estuda a produção de animais. Então, produção zootécnica. Então você vai aprender a produção, por exemplo, de avicultura. Quero criar frango. Quero criar frango, você vai ter todos os meios, os ensinos para isso, entendeu? Então, o zootecnista, ele é um produtor animal. Assim. Entendi. Ele é basicamente focado em produção mesmo. Então, aí não era para mim. Aí eu, mais uma vez, saí, né? Falei, agora eu preciso fazer alguma coisa. Aí, acho que eu vou ser corretor de imóveis. Aí, fiz corretor de imóveis. Aí, formei. Pegou o Cresce. Peguei o Cresce, trabalhei um tempo. E aí, corretor de imóveis também é muito legal a área. Porém, é uma coisa assim...
que eu, particularmente, precisaria de um fixo, e o corretor de imóveis acaba que você trabalha 1, 2 meses sem receber nada, para no terceiro mês receber, tipo, 5 meses. Então, eu não podia ficar 1, 2 meses sem receber nada. Então, eu trabalhei, consegui me manter um pouco, mas veio aquele negócio. Eu preciso de um diploma de ensino superior. Como é que você concluiu? Foi observando oportunidades, foi observando salário? O que é que te fez pensar novamente? Depois, não, vou fazer faculdade. Tu falou, não, beleza, não quero mais fazer faculdade. O que te fez mudar de ideia? Salário, oportunidade ou o quê? Não, o que me fez mudar de ideia é a vida mesmo. Eu entrei, como eu estava trabalhando, eu via o quê? Que eu desenvolvia um trabalho que teoricamente era um trabalho, porque a gente quando está numa empresa, você tá para tudo. Então, basicamente, às vezes eu fazia o trabalho de uma pessoa que tinha um nível superior, ela ganhava o dobro de mim, e eu que fazia o trabalho. Então, você acaba vendo que o mercado, ele te obriga a ter se você quiser seguir, crescer, enfim, ele meio que afunila para o nível superior. Então, quando você trabalha para alguém, né? Quando você trabalha para alguém, no caso, né? Quando eu estava trabalhando nas empresas, né? Então, aí isso me afunilou. Chegou um ponto que eu falei assim, eu não vou, literalmente, eu já tenho os filhos, eu não vou conseguir me manter com isso. Então, eu tive que dar um pé para voltar um pouco atrás, né? Ou fazer um esforço para seguir e conseguir ter um ensino superior. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer veterinária. Você falou agora há pouco que houve uma pressão, houve pressão dos pais para você fazer medicina, e quando você começou a entrar e sair de faculdade, entrar e sair da faculdade, como é que ficou essa relação com seus pais? Eles ficaram chateados contigo ou entenderam que era um momento de escolha para a vida inteira? Olha, eu assim, hoje, depois que eu tenho os filhos meus, eu vejo de uma maneira diferente. Meu pai, médico, minha mãe procuradora, então eu sofri demais para ter um diploma. Na minha família, acho que até a família da maioria dos brasileiros forçam você a ter um diploma. Então, eu sofri essa pressão para fazer medicina. Então eu fiz muitos cursinhos, inclusive foi quando eu conheci você. Nesse meio período dessas faculdades que eu falei para você, eu intercalei cursinhos para veterinária. E uma curiosidade que aconteceu comigo foi o quê? Que chegou a um ponto de eu fui para Goiânia fazer um cursinho renomado, morei lá para fazer o cursinho, estudei, fui bem. Fui fazer um exame, na época quando o Enem... Foi bem na transição que o Enem ele virou para entrar nas faculdades particulares e tudo, que o Enem era só para federal. Particulares você tinha que fazer específicos, né? Então foi bem na transição, eu fui muito bem na prova do Enem, só que eu não entrava na nota de corte de medicina. E minha pressão que fizeram, tipo assim, que eu sentia, era tão grande que eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia, eu enxergava assim, eu não passei em medicina. Então, por exemplo, eu podia ter feito N faculdades estaduais, federais, e não fui porque eu tinha essa pressão. Então, ao mesmo tempo que eu via que eu tinha que ter algo que me mantivesse, eu queria fazer o que eu gosto. Então, por isso que eu entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Mas aí, graças a Deus, eu consegui acertar na última. Como é que você chegou a como é que a veterinária chegou até você sendo a solução para esse problema de não se encontrar? Tá. Para mim, a veterinária, ela veio, que eu estava começando aqui, conversando com vocês. No início, quando eu era menino, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu lembro, na fazenda, e eu falava para todo mundo, eu quero fazer veterinária, eu vou fazer veterinária. Só que quando a gente vai crescendo, vai vendo, eu já tinha essa pressão, digamos assim, para seguir a carreira do meu pai ou da minha mãe, eu acabei que fui me perdendo. Eu tinha que fazer algo que eu gostava, mas eu me perdia nesse caminho. Então a veterinária, ela apareceu para mim no momento que a minha esposa, eu engravidei a minha esposa, ela ficou grávida, e aí eu precisei, digamos assim, de uma garantia para mim mesmo, né, individual de cada um, uma garantia para mim que eu conseguiria seguir nessa profissão.
porque você tem que fazer, eu acho, né, que você tem que fazer o que você ama. Sim. Então, eu fui, a zootecnia era uma coisa que eu adorava, porém eu não sentia essa segurança, digamos assim, para mim, nessa área. Então, foi quando eu encontrei a veterinária, e a veterinária trouxe essa segurança para mim. Algo assim que eu conseguia, porque a gente quando está no início, a gente tem muito medo de se a gente vai conseguir se manter ou não, né? Vou ser sincero. Então, com a veterinária eu não sentia isso. Com a zootecnia eu não sentia isso. Eu sentia que eu teria que trabalhar para alguém, eu teria que entrar numa empresa, eu teria que fazer uma especialização, não que você não tem que fazer, mas que eu teria que fazer uma especialização numa área boa para conseguir entrar nessa empresa e crescer, entendeu? E na veterinária eu vi que eu podia caminhar para mim, fazer um estudo e tipo, onde eu fosse eu conseguiria levar essa característica comigo. Empreender, então, né? Empreender, basicamente foi isso. A veterinária, ela me possibilitava mais empreender do que isso. Eu até brinco com a minha esposa, que eu falava assim, pô amor, se nada der certo, se eu botar zootecnista escrito lá na porta da minha casa, vai ser difícil eu atender alguém. Mas se eu escrever um cartãozinho lá, veterinário, talvez eu atenda o cachorro do vizinho. Não, porque todo mundo tem cachorro, né? Então essa segurança falou, é a chave. Aí mudou. E aí durante o curso que eu fui me realizando mais, né? A gente vai se aprofundando, vai se identificando. E aí foi durante o curso que eu me realizei mesmo. Você já estava com quantos anos quando você começou a... Quando eu comecei um pouco antigo. Eu já estava com 24 anos quando eu entrei. Mas sabia que eu acho que é uma boa esse rolê? Eu entrei na faculdade, fiz Direito, quando eu tinha 19 anos, eu entrei na faculdade. E eu era uma merda de um aluno, que se eu tivesse entrado com 23, 24 anos, provavelmente a forma de eu encarar isso teria sido muito diferente. E você falou que você foi pai cedo também. Fui pai cedo. Isso também teve um peso na hora de encontrar alguma coisa que você gostasse e que trouxesse grana. Porque eu fui pai bem cedo, né? Eu fui pai com 14 anos. Então eu, desde pequeno, eu já tinha essa responsabilidade, né? De, putz, eu sou um pai, eu tenho que ter isso. Então isso me pressionava a entrar numa faculdade, me pressionava a me posicionar, e lógico, com a pressão da minha família, e eu me perdia. Eu entrava e falava... Aí eu começava bem, ia bem, eu falava assim, será que isso aqui vai ser eu? Porque no final das contas é só a gente. Então, será que isso aqui é o que eu vou me realizar? Será que é isso aqui que eu vou acordar cedo com vontade de trabalhar? Será que é isso? E aí, quando a resposta era não, o povo falava até que eu era doido, mas eu não hesitava de sair da faculdade. Então, minha mãe e meu pai ficavam muito bravos comigo. Imagina, seu filho tá lá no primeiro, segundo, terceiro período, tá bem, de repente pula. Não é o que eu quero. Meu pai e minha mãe foi assim, eu falo que eles acreditaram demais em mim. Porque quando eu falava, eles falavam, tá bom, Gabriel, tá bom. Se você quer estudar, a minha responsabilidade é que você estude, né? Então, faz o que você quiser. E, graças a Deus eu tive a oportunidade de mudar esses cursos até me encontrar. Mas eu acho muito massa você fazer esse tipo de questionamento no começo da carreira. Com certeza. Porque eu, por exemplo, eu não tenho do que me queixar. Eu faço o que eu amo, sou policial faz 15, 16 anos, sou professor faz 20 anos, e ainda que eu tenha escolhido duas profissões que eu amo fazer, uma é profissão, outra é vocação, eu digo, e chegou um momento em que eu parei de dar aula no passado, saí de sala de aula, por quê? Porque eu estava achando muito mais massa fazer vídeo e ter a produtora produzindo conteúdo para um monte de profissionais, inclusive para professores, mas porque chegou um momento em que eu estava angustiado. Eu tô com 43, eu com 38, 39, eu estava angustiado, porque eu tinha as duas profissões que eu amava e ainda assim já não era mais bem aquilo que eu queria fazer. Essa trilha que você fez atrás daquilo que você gosta, e aquilo que você gosta que também possa te dar dinheiro, eu acho que mais cedo ou mais tarde na vida, todos nós vamos passar por isso. Por isso que eu vejo tanta gente indo para o trade,
Tanta gente procurando novas formas de se reposicionar no mercado, então de se reencontrar profissionalmente, porque talvez tenha havido um momento em que eles escolheram pensando só na grana, ou pensando no que era mais fácil, Ou por pressão. ou por pressão. Eu até falo assim, eu pulei muito do barco, né? Quando eu via que não era pra mim, eu pulava. O povo falava assim, pô, Gabriel, agora tá dando certo, agora ele vai. Eu falava assim, não vai, não é o que eu quero, não vai. E, assim, eu sempre fui meio, como que eu falo assim, até meio louco. O povo falava assim, Gabriel, você é meio doido, como é que você larga isso, pula de uma vez para outra, e de uma faculdade para outra, de um curso para outro. E eu sofria muito, porque não é só mudar, né? Eu sofria pressão dos pais. Sim. Pô, e aí, como assim e tal? Mas eu nunca deixei de desistir, né? Como eu falei, eu ia, não dava certo, eu falava assim, agora eu preciso achar outro. Eu ia, não dava certo, agora eu preciso... Até quando eu falei assim, eu não quero mais estudar. Não, vou fazer um curso técnico. Então eu sabia que eu tinha que me posicionar profissionalmente, entendeu? E a questão da afinidade com essa, para mim, com os animais, enfim, foi uma coisa que no primeiro momento eu me posicionei, não, eu quero biologia. No segundo momento eu falei, será que é os animais mesmo que eu amo? Será que não é empreendimento? Fui para administração. Rapaz, é empreendimento, mas sem os animais não vai. Aí eu fiz zootecnia, que é o quê? O empreendimento e o animal junto. Você já estava no faro. Já tava, Aí, zootecnia. Bom, é empreendimento e animal, mas não é meu. Aí eu, veterinário. E nesse caminho eu tive o corretor de imóveis, que foi um meio de eu me manter, né? Eu, atualmente eu também atuo, como tenho CRES, enfim, atuo como corretor de imóveis. Não mais em venda ativa, porque eu trabalhava em venda ativa, de botar cliente no carro, andar não sei quantos quilômetros para ver fazenda, 2, 3, 4 fazendas, tudo, e não fechava nada. E aí aquele desespero, e a conta chegando, tem que abastecer, graças a Deus era mais barato, né? Sim, hoje em dia tá dureza. Realmente possibilitava a gente fazer, eu nem cobrava do cliente para mostrar, enfim. E aí eu tive que me posicionar. E chegou a hora que eu falei, é a veterinária. E foi a melhor coisa que eu fiz, para mim, né? Com certeza. Faz quanto tempo que você está nessa profissão? Na profissão, formado, vai fazer uns 2 anos. Rapaz, então você porque se formou e passou no concurso direto. Não. É o seguinte, desde que eu estava na zootecnia, eu já trabalhava no estado. Então eu trabalhei na ADAPEC, eu trabalhei no Rural Teams, então eu tinha essa afinidade. Quando eu fiz corretor de imóveis, eu fui para habitação, então eu tinha essa transição. Então eu entrava às vezes com contrato, às vezes com uma comissão, e eu sempre estive no estado. E aí eu literalmente, quando eu entrei na veterinária, foi literalmente quando iniciou o Cefal. Eu fui, digamos assim, o primeiro funcionário do Cefal. Porque o Cefal, a estrutura já existia, porém ele era locado dentro da secretaria. Então olha como eram as coisas, né? Onde a gente recebia os animais? Os animais iam para a sede. Para a sede dentro de um órgão público. Conta pra galera o que é o Cefal, que a gente está falando que a gente já tem naturalidade. Cefal é o Centro de Fauna do Estado de Tocantins, tá? O que é um centro de fauna? Ele é um CETRAS. O CETRAS é o Centro Estadual de Tratamento e Reabilitação de Animais Silvestres. Existe em todos os estados do Tocantins, tá? Em todos os estados do Brasil, inclusive no Tocantins. Então a gente recebe todos os animais do estado que são apreendidos, seja de tráfico, ou de alguma pessoa que criou, ou acidentado, ou atropelado. A gente recebe esses animais, fazem essa triagem, essa reabilitação. Dependendo da característica de cada animal, ele é destinado ou à vida livre, novamente, né, se ele tiver essa característica de vida livre, ou a um criador conservacionista. Onde fica normalmente um criador desse, por exemplo? Sim, criadores conservacionistas, a gente atualmente tem alguns aqui no estado do Tocantins, né? Já faz algum tempo. Criador conservacionista, basicamente qualquer um pode ser um criador conservacionista. Você tem que construir um recinto do tamanho apto, né, da legislação, passar por essa parte administrativa, né, tanto do Naturatins como do órgão específico dependendo de cada estado. Você passa por essa parte. Se você tiver condição de manter esse animal
você vai ser submetido a uma fiscalização. Uhum. E se você tiver condição, o Estado pode sim fornecer esse animal para você. Então você tem várias características. Um pode ser criador conservacionista com fim reprodutivo, outro Isso com que eu ia fim perguntar. comercial, É isso que eu ia te outro perguntar. com fim... Tem vários, tem N's. Então entendeu? é possível que um criador conservacionista obtenha lucro com os animais. Não estou falando que isso é ruim, não. Estou perguntando porque às vezes o cara quer ter os bichos, ele quer tratar, mas ele precisa de dinheiro para fazer. Ele teria, que eu te falei, ele teria que passar pela parte administrativa do órgão, tá? do Estado responsável. É um pouco mais burocrático essa parte comercial, porque o que a gente está falando? A gente está falando de pegar um animal de vida livre que tem alguma, ou humanizado, que alguma pessoa criou e destinar para alguém ter essa criação lucrativa. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Existem fatos assim? Existem criadores proibido? assim. Não é proibido. Não, é sim, porque Não eu é acho que tem que proibido. estimular. Se o cara tem um espaço, quer receber os bichos e cuidar bem deles. Não é proibido. Ele, com certeza, por ter essa parte econômica voltada a ele sofre mais algumas sanções administrativas. Ele vai ter que responder mais documentos, enfim, tem todo esse controle, né? Então, existe a possibilidade, porém ela tem mais ela é um pouco mais complexa. Muito curiosa, eu não sabia disso. Não. Também não sabia. Também tem muitos conservacionistas que são para preservação de material genético, que é a maioria, né, em si, que são zoológicos ou até propriedades particulares que desenvolvem esse trabalho, né, constroem um recinto e mantêm esses animais, passam por essa fiscalização mensal, semanal do Naturatins, tem que sofrer assim, tem que passar por dentro de todas as partes ambientais, né, de recinto, tamanho de recinto, esses ajustes, mas é possível. E a gente destina bastante. Legal. Porque a grande maioria dos animais que chegam pra gente são humanizados, né? Então acaba que como a gente faz o acompanhamento para ele ser solto na vida livre, mas ele já tem esse imprint, que a gente fala, ele já tem esse imprint humanizado, mesmo com o acompanhamento, ele vai até o final, mas ele não consegue concluir. Ele ainda tem um reflexo humano, ele não, digamos assim, ele vai, mas ele não tem medo. Ou ele vai e a gente percebe que na hora que ele precisa de um abrigo, ele recorre. Então a gente tem várias características que definem se o animal pode ser destinado para a vida livre ou para um conservacionista. E assim, que Palmas, Tocantins, né, deve variar no Brasil todo, mas existe uma época do ano em que vocês são procurados para entrega maior demanda. Tá, a gente tem uma maior demanda na época da queimada. Nossa. Então, na época da queimada, a gente tem uma maior demanda, porque o animal foge, às vezes atropela na BR, ou também a gente tem uma grande demanda na época da queimada de filhote, porque o cervídeo, por exemplo, ele foge e deixa o filhote, então você encontra só o filhote. A ave também, você acaba encontrando no tronco. Então, a gente, na época da queimada, a gente tem sim essa maior demanda de animais. É de partir o coração, né? É de partir o coração. Chegam umas coisas bem pesadas, digamos. Então, até para o veterinário, até esse sangue frio de ter que agir nessas horas em que dá vontade de sentar e chorar, eu falo por mim. É verdade. Não. Tem que ter. Tem que ter. Assim, eu vejo como a gente é o recurso que esse animal tem. Então, por exemplo, se esse animal foi acidentado no bico do papagaio, esse animal ele foi acidentado, ele sofreu uma captura, ele veio no carro e chegou aqui para mim. Então, a chance que esse animal tem é como se eu estivesse enxugando gelo, né? Mas a chance que esse animal tem é a gente. Então, a gente encara, a equipe veterinária e tem os zootecnistas, biólogos, então a equipe do Naturatins, do Cefal, a gente encara assim com prazer. A gente entende que se a gente não fizer nada por eles, dificilmente vai ser feito. Entendeu? Então, esse sangue frio, o amor acaba passando por cima dele. A gente acaba entendendo que é para salvar um animal, né? Se você tiver interesse em entender esse trabalho muito bacana que o Gabriel e o pessoal do Cefal fazem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula do professor Dinho, de Biologia, que a gente visitou o Cefal
Isso. Filmou lá os animais todos. Alguns animais, contou algumas histórias de alguns animais. Então eu fiz essa cara de triste, eu nem ia contar para você, mas lá no Cefal havia o Cefal, que era a onça pintada. Ela morreu. Jura? Ela, assim, a onça pintada, ela foi recebida, filhote, né? Ela já era de um criador conservacionista aqui do estado do Tocantins. Ele tem um casal, entre outros animais. Esse casal se reproduziu, então aí os filhotes vêm pra gente, a gente faz esse acompanhamento e pelas coincidências, né? A gente acabou, vamos ficar com esse animal, pra gente desenvolver o trabalho com ele e ele ser o símbolo. Então ele basicamente recebeu o mesmo nome do órgão, Cefal, tá? Ele ficou muito tempo com a gente, ele cresceu, ficou adulto, era um animal tranquilo. A gente foi fazer um transporte, né? Ele foi ser realocado para o Instituto Onça Pintada, para o IOP. E como Espaço maior. Para o espaço maior. Só que a gente está falando de uma onça pintada. O Cefal, né? A nossa onça pintada, ela pesava aproximadamente 90 quilos, 84 quilos. Então é um animal muito grande que você não consegue fazer uma contenção física nesse animal. Você necessita fazer uma anestesia. E toda vez que a gente anestesia, a gente está submetido aos efeitos colaterais dessa anestesia. Sim. Então o animal foi anestesiado, ele entrou na caixa de transporte bem, não entrou totalmente apagado. Durante a viagem se alimentou, bebeu água, tudo tranquilo. No decorrer da viagem, a gente monitorando, a gente observou que ele entrou em choque. A gente não sabe por quê. Ele entrou em choque. E a gente não consegue entender. Ele estava bem, e aí quando eu olhei, ele já estava em choque. A gente fala em choque, eu não sei se era anestésico, anafilático, eu não sei. Entrou em choque. O animal fica parado, dilata a pupila, a respiração aumenta, enfim, ele entrou em choque. E a gente teve que correr para o hospital mais perto. A gente ia para Goiânia, que era o zoológico de Goiânia. Antes de chegar, a gente desviou, né? A gente estava indo para Mineiros, Goiás. Então a gente desviou o caminho para conseguir esse atendimento em Goiânia. Porém, no meio do caminho, a gente chegou, ele veio a óbito, né? Então, antes de chegar. Então, como a gente não estava só com ele, a gente estava com mais alguns animais, a gente estava em 2 carros. Então, quando ele começou a passar mal, a gente estava um veterinário em cada carro. Quando ele começou a passar mal, a gente literalmente ficou num carro só, cuidando dele, até chegar. Então, quando a gente decidiu que ele viu que ele chegou a óbito, né, que a gente conseguiu abrir a caixa, que ele realmente tinha chegado a óbito, a gente desviou o caminho e fomos para Mineiros, onde vai ser feito a necrópsia, né, para a gente entender o que aconteceu, e a gente levou o resto dos animais para lá. Nossa, me deu vontade de chorar. Eu conversando aqui com você antes. Na mamadeira. Então, mas acontece, né? Acontece. A gente vai sair a necrópsia, acho que mês, 2 meses mais ou menos. E a gente vai descobrir o que foi. Mas vamos falar, vamos falar de coisa boa. É um risco normal. Todo animal, até a gente, se a gente vai fazer uma anestesia, a gente está submetido a isso. Com certeza. Você, no primeiro vídeo que a gente fez lá, do Dinho Selvagem, já falei que o link do vídeo está aqui na descrição, a gente mostrou uma macaquinha muito deprimida. Sim. Que também me partiu o coração na época. A loirinha? A loirinha. Ela é uma bugio, né? No caso, a gente está falando de uma bugio. O que acontece? Quando esses animais já têm características de vida livre, quando a gente captura esses animais, eles sofrem miopatia de captura. Eles entram num estresse e liberam, como a gente contém eles, ou ele entra num estresse, ele libera muito ácido lático. Quando ele libera muito ácido lático, ele entra a imunidade abaixa. E ele entra nessa tristeza, parece que o animal está apático e triste. Então, todas as vezes que é um animal que é um animal de vida livre, que a gente contém ele, ele passa por essa miopatia de captura. E no caso, ela estava nesse processo. Ela tinha chegado recentemente, na época, então ela estava nesse processo. Inclusive, a gente fez a translocação desse animal. Esse animal atualmente está na Bahia, e a gente teve a notícia semana passada que ela teve um filhote. Então, o primeiro bugio do cerrado nascido em cativeiro. Específico do cerrado, né? Nascido em cativeiro, tá lá na Bahia. Que legal.
realmente vocês têm que ter um preparo Com psicológico certeza. para lidar com essas histórias, com finais felizes, com finais tristes, e eu imagino que pela condição que os bichinhos vêm Vem atropelados, chegar, né? queimados, humanizados e depois rejeitados por esses humanos, eu não sei se eu teria, eu sou policial, mas eu não sei se eu teria esse preparo psicológico para lidar com o bichinho. O emocional tem que estar bem. A gente, assim, o emocional ele tem que estar bem forte, que a gente fala, a gente se apega muito, que a gente tá ali por eles, entendeu? A gente basicamente é por eles, a única opção deles é a gente. Então esse emocional a gente é cotidiano, então a gente recebe bastante de animais, então esse emocional acaba que a gente convive com ele, a gente é o dia a dia, ou a gente encara essa situação, ou a gente encara essa situação, não tem muita opção, entendeu? Então esse emocional a gente desenvolve um pouco durante a faculdade, porque a gente acaba, é uma medicina, né? Então você acaba lidando com muita doença, muita patologia, muita tristeza, muita situação complicada, mas a gente, quem quer veterinária tem que estar preparado para isso, basicamente. Quando você começou na profissão em si mesmo, você ficou muito surpreso com a sua rotina de trabalho, com o que você ia exercer? Você ficou... Tá. Quando eu entrei primeiro meu contato, né, fiz na zootecnia, então na zootecnia eu já tinha esse contato. Quando eu entrei na veterinária, eu também trabalhava na DAPEC. Então eu entrei na veterinária, entrei na DAPEC, eu falei, eu preciso de uma coisa mais específica para minha área. Aí eu quis ir para o Rural Teams, conversei com o presidente da época, minha situação, que eu queria mais, numa parte mais técnica, enfim. Consegui ir para o Rural Teams, na parte técnica, mas eu não tinha essa parte clínica. Né? Então, quando eu entrei para o centro de fauna, o centro de fauna engatinhava. O centro de fauna era dentro de uma sala, dentro de um prédio. Então, por exemplo, a gente tinha muita queixa, que foi inclusive uma das queixas que a gente recebia os animais. Imagina, você receber 2, 3, 4 araras dentro de uma sala de um órgão público. Entendeu? Então, tem nem condição de trabalhar tinha o problema do cheiro, tinha o problema do barulho. Então, o problema da clínica em si, a gente não conseguia exercer. Então, quando eu entrei, eu me deparei um pouco com essa situação física, né? Eu vi algumas coisas, lógico que eu tinha alguns contatos com animais machucados, enfim, mas a questão física era mais forte, digamos assim. Então, depois que a gente conseguiu transferir o prédio já existia, né? Então até a parte política, até resolver, a parte administrativa, até a gente conseguir para esse outro órgão, a gente basicamente, a clínica era feita por nós ali mesmo, né? Então quando a gente entrou no Cefal, aí a gente começou a ver mais especificamente a parte clínica. Então a gente conseguiu receber mais animais, a gente conseguiu atender melhor, então essa situação eu me deparei lá. Preparado, eu acho que a gente nunca vai estar. Eu acho que se alguém falar assim, eu estou preparado, tá errado. Tem que dar o friozinho na barriga, senão não dá graça. Então, preparado a gente não estava, mas para a situação a gente nunca está. Eu lembro até hoje que meu primeiro paciente silvestre, um caso muito complicado, era uma raposa do campo, que é um animal que está na lista de ameaçado em extinção, uma doença viral muito complicada. Então, assim, o primeiro contato que eu tive ali com o animal clínico do Cefal foi uma coisa bem já grave, bem grave. Então, ali, acho que dali já foi quebrando o gelo, eu já percebi como seria. Eu enxergava que eu seria a ponta do iceberg, né? Que a gente estaria ali fazendo esse trabalho, mas eu não enxergava a parte real. Então, como que seria realmente. Aí depois que a gente vai entrando, 1, 2, 3, aí você já vai acostumando, e aí acaba se adequando melhor à situação. Né?
E como que é um dia seu lá no Cefal? Conta pra galera em casa. Ah, o dia nosso lá Quando começa, começa bem termina. cedo. O dia nosso lá a gente começa às 6 horas da manhã, né? Porque a gente depende totalmente da alimentação dos animais, né? Então, como os animais estão em cativeiro, eles dependem totalmente da gente. Então a gente vai para o órgão, né? É feita essa alimentação pelos tratadores, né? A gente tem uma equipe de tratador, todo feito o cálculo nutricional por zootecnista, enfim. É feita essa alimentação e aí a gente faz a parte clínica. Então, por exemplo, tem alguns animais que chegam e a gente precisa realmente fazer uma parte clínica, precisa realmente fazer um atendimento, mas tem animais que chegam humanizados, que o tratamento o animal está bem, está tudo bem, ele tem no máximo ali um déficit nutricional, porque na maioria das vezes o animal não come o alimento certo, né? Então dá arroz para papagaio, macarrão, então a gente tem mais esse trabalho mais de reeducação ambiental para esses animais e também essa parte clínica. Então quando a gente esbarra na parte clínica, a gente faz o atendimento emergencial nosso, mas a gente também tem alguns parceiros que são as faculdades, né, que eles dão um apoio clínico para a gente, literalmente, onde eles têm maior estrutura de aparato anestésico, exames complementares, enfim, eles dão esse apoio para a gente. Então, quando o animal está numa situação que ele realmente precisa de uma clínica, de uma cirurgia, que vai precisar depois de um pós-operatório adequado, enfim, a gente recorre às universidades. Legal. Deixa eu te perguntar, o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para evitar que esses bichinhos cheguem até vocês? Porque você falou em queimada e é obviamente que na maior parte das queimadas o homem é o grande responsável. O homem que tira o bichinho da natureza e leva para casa achando que vai cuidar dele, só que esquece que o bicho vive 60 anos, no caso no papagaio, talvez mais que isso. Ou, diante da nossa conversa naquele vídeo, que vai estar o link no link aqui na descrição, as pessoas pegam um macaco, levam para casa, não percebem que o macaco vai crescer e vai fazer barulho, e é um macaco, um animal selvagem. Então eu vejo atropelamento, então eu vejo a mão do homem sendo a grande causadora da maior parte dos atendimentos que o Cefal faz. Eu estou errado nisso que eu estou dizendo? Não está errado. A gente esbarra literalmente, seja diretamente ou indiretamente, na ação humana. Diretamente eu falo, a gente pode citar tráfico, ou a pessoa que pegou, criou e depois não conseguiu, ou indiretamente de acidentes, queimada diretamente também, né? Então assim, eu vejo que o que a população pode fazer é tentar interferir o mínimo possível. A gente até tem uma demanda que a gente até acha engraçado pra gente. O que acontece? Tem muita gente que encontra, um exemplo, só citando, encontra um filhote de passarinho no chão. Tem um certo período dessa idade do filhote do passarinho que ele é criado no chão. A mãe deixa o passarinho no chão e fica de cima olhando, dando comida. A população encontra o passarinho no chão e encaminha pra gente. Então, a própria população, às vezes, querendo fazer o bem, a gente esbarra num problema. Sim. Só que, por exemplo, quando o problema chega, o problema já chegou para mim. Eu não tenho mais como devolve o passarinho. Então, assim, o que eu vejo que a gente pode fazer é literalmente evitar a interação. Então, por exemplo, Gabriel, mas eu encontrei, eu não tenho que ajudar o passarinho. Não, você pode ajudar, mas vamos observar um pouco. Será que a mãe não está ali? Dá uma olhada na árvore, ver se não tem uma passarinha grande ali. Enfim, alguns, né, não botar fogo. Não botar fogo. Enfim. Nossa, isso aí não devia nem ter que ser pedido, né? Mas a gente ainda esbarra aqui na cultura da gente. A população às vezes de menor classe, ou até, nem falo isso, né, porque às vezes a pessoa tem conhecimento, tem tudo. Mas escolhe. Escolhe exatamente. fazer isso. Porque a gente, digamos assim, é muito mais caro você precisar desmatar para depois arar a terra do que você pôr fogo e arar a terra. Então a pessoa escolhe essa opção. Só que quando você põe o fogo ou quando você ara a terra, você está afetando diretamente o bioma desses animais. Então eles estão susceptíveis a esse risco. Então acaba que a gente desencadeia de todo no processo.
foge, ou deixa o filhote, ou encontra na rodovia, enfim. Então, diretamente falando, eu acho que é não intervir no animal. Se você encontrou um animal, não pegue nele, ou se ele está numa situação crítica, ligue para um órgão responsável para fazer isso, né? E indiretamente, eu posso citar um exemplo das rodovias. Vamos lá, vou citar um exemplo das rodovias. As rodovias, ela tem que ter pelo menos 2-3 metros desmatado de cada lado. Por que isso? Para a gente ver os animais e para os animais ver a gente. Então imagina que não estão desmatados, esses 2-3 metros no meio da rodovia. O tamanduá, ele está andando, natureza, asfalto. Verdade. E de carro em cima. Ele não viu, porque se ele visse, provavelmente não ia atravessar, ou ele ia ter um receio. Então a gente acaba que o motorista também teria um espaço para frear. Para frear, ele veria, poderia coibir esse acontecimento. Então, algumas ações diretas e indiretas existem. Né? Eu acho que a gente deveria ter um pouco de sensibilidade para o quesito nesse assunto, né? Para evitar que esses animais cheguem até a gente. Qual foi o caso que mais te chocou no Cefal, assim? Foi um caso de uma fêmea de tamanduá, que ela foi encontrada no setor Morada do Sol, se eu não me engano, setor Morada do Sol. Ela foi encontrada com vários cortes de facão. Então, no membro, na cabeça, no tórax, na cauda, tinha vários cortes de facão. Profundos, enfim. E não era só isso. Quando ela chegou, ela tinha um filhote com ela, tá? Então a gente... Ela estava gravidinha? Não, o filhote já estava agarrado na mãe atrás. O filhote não tinha sofrido nenhuma lesão, né? Então a gente fez o procedimento nessa fêmea. Essa fêmea já se encontrava assim, a gente fala que ela... Acho que ela, mãe, né, sobreviveu o suficiente para o animal chegar pra gente, o filhote. Que ela já tinha, assim, miíase, né, que a gente fala larva, estava bem afetada, né? A mãe sobreviveu? A mãe, não. Aí a gente levou a mãe foi feito atendimento, né, numa universidade, e a mãe, durante o procedimento, no pós-operatório, a mãe não conseguiu resistir. Eram cortes bem profundos, bem feios, assim. Foi bem e o filhotinho? O filhote ficou com a gente, né, a gente teve... amamentar, fazer todo o processo. Sim. Esse filhote ele chegou a um tamanho já que poderia ser destinado, né? Por ele ser filhote e passar por toda essa humanização, que a gente teve que dar mamadeira, sim, enfim, ele teve que passar por essa humanização para a gente conseguir manter ele vivo, né? Aí ele teve que ser destinado para um criador conservacionista e ele foi para o IOP, Instituto Sapitão. Ele está feliz? Tá bem. Tá bem, era um animal que se ele não chegasse pra gente, provavelmente ele não teria tantas chances. Como que chega a maior parte dos animais pra vocês? Tá, a maior parte que chega pra gente vem ou de entrega voluntária. O que é entrega voluntária? Quando a pessoa pega o animal, né, esse animal fica com ela até um certo período e ela decide entregar esse animal. A pessoa não se sente meio com vergonha, não? Acho que devia, pelo menos. Eu falo assim, a gente, de Cefal, a gente lida pouco com esse primeiro contato. Então, quem tem esse primeiro contato é mais a Guarda Metropolitana, né, e o BPMA, que são a Polícia Militar, que faz esse contato de resgate, de entrega, enfim. Sim. Então, a grande maioria é entrega voluntária ou apreensão. Então, o que acontece? Nossa maior demanda é psitacídio, né? Que é arara, periquito, papagaio, que são esses animais que a pessoa consegue pegar bastante. Então, esses animais, quando eles começam a crescer, eles começam a dar trabalho. E a pessoa que pegou destina para o órgão, né? Eu acho assim, ao meu ver, eu acho essa situação da entrega voluntária, ela é engraçada, no mínimo. Né? Porque a mesma lei que possibilita que esse animal chegue a mim para um tratamento, para uma destinação correta, ela possibilita que o cidadão que pegou esse animal,
ele não seja punido. Então, Entendeu? Mas olha como é. Se a gente punir, ele O animal não cidadão, chega. Ele não chega. o animal não chega. Nossa. Então a gente esbarra nisso. Você tá entendendo? É uma Uhum. coisa, no mínimo, engraçada, né? Que a gente, Tem muito a gente que ser lidou. feito em não, relação a isso. não tem muito o que fazer, porque se a gente veta, piora. Então é o que. A maior demanda que a gente tem hoje em dia é isso. Então é psitacídeos e muito primatas também. Que pega macaco ali, começa a crescer, quando o macaco começa a ficar maiorzinho e começa a dar trabalho. É um animal que geralmente fica agressivo, morde, a arara tem um bico muito grande, enfim, acaba que entregam pra gente. Vocês recebem muitas denúncias lá? A gente, particularmente, que eu te falei, a gente é a linha de lá, frente né? da clínica, da reabilitação. Então, essa parte fica mais com o BPMA, mais com a Guarda Metropolitana Sim. Ambiental. Verdade. Eu vou falar então da parte boa desse processo todo, que é tão sofrido, até pra gente que está conversando aqui, aperta o coração. Há muitas situações em que o animal consegue voltar para a natureza Sim. e que consegue, pelo menos, um criador autorizado e que cuide bem deles. Sim. A grande maioria. Tá? Entenda que a gente recebe muitos animais muito debilitados. Então, existe sim um número, não é elevado, mas um número relativamente alto de óbito. Porque o animal chega pra gente em estados que é sacrifício. A gente tem que fazer um sacrifício para salvar ele. Fora isso, esse animal tem uma grande chance de, se ele conseguir passar pela parte clínica, né, se ele não tiver uma parte clínica específica, assim, ele tem uma grande chance de ir para conservacionista ou para ser para vida livre. Vai depender da característica de cada animal. Mas, voltando na pergunta, sim, cara, ele tem uma grande chance de ser reintroduzido, seja por um criador conservacionista que vai dar esse tratamento, esse acompanhamento nele, já que ele não está na natureza, né, um acompanhamento no mínimo específico, ou ele vai ser reintroduzido na natureza. É um bom número de soltura e destinação. Que bom, e muito obrigado, inclusive, porque a gente se sente, quem gosta de bicho, vê esse tipo de situação e se sente de mãos atadas. É verdade. Então, saber que... Isso não é babação de ovo, mas é um papo reto mesmo. Então, saber que tem uma galera comprometida com o bem-estar dos bichos e que tem aquela... O comprometimento, a delicadeza, o carinho que com certeza vocês devem ter. Dá um aquecidinho no coração. Dá. Porque só de imaginar as coisas que devem chegar até vocês. Sim, é uma situação bem complicada que a gente lida bastante. Mas é gratificante. É muito gratificante. Quando chega a parte final do trabalho, tem muita gente até que chora. Quando Acredito. solta. Ou muitas vezes a gente faz todo esse acompanhamento com o animal e aí vai para um criador conservacionista e leva o nome, a gente bota, enfim, tem todo esse trabalho, essa parte boa do serviço, linda, que é a parte da destinação, da reintegração desse animal. Né? Que massa. Agora, além desse serviço massa que vocês fazem, digo porque eu fui testemunha, a gente editou o vídeo e eu fui lá gravar e tudo, vamos falar agora pro cara que achou massa a sua história, vai se encontrar na veterinária, ou vai pelo menos tentar se encontrar na veterinária, que tem por objetivo exercer um trabalho tão massa quanto o seu, porque é massa. Financeiramente, é interessante? Dá para sobreviver? Não, sim, a gente está vivendo em tempos em que... Em tempos difíceis, mas financeiramente, é uma opção? É uma opção, tá? Entenda que quando a gente fala de animais silvestres, a gente tem poucas saídas, poucas oportunidades. O que eu quero dizer com poucas oportunidades? Quando a gente fala de animais silvestres, a gente esbarra muito na legislação. Tá? Então, o campo ele é um pouco mais fechado. Então, ou você consegue trabalhar num desses criadores conservacionistas, que é algo bem específico, tá? Ou você vai trabalhar num zoológico, tá? Ou num cetras. Tá? Então, é rentável? É rentável. Tá? Não ache que você vai ficar rico. Não ache. Mas o amor que você vai ter por esse convívio com os animais e essa experiência, eu acho que é a parte que realmente vale.
Uhum. O salário não é ruim, não tem como falar isso, o salário é bom, mas se você botar na balança, você vai ver que o amor é mais importante do que o salário. É isso que eu quero dizer no momento. Mas ainda tem um outro porém, que é o seguinte: você como veterinário concursado no Cefal, enfim, na Naturatins, Aham. você ainda, como veterinário, você ainda tem outros projetos que rodam paralelamente. O que o veterinário, além, no seu caso, de ser concursado, pode fazer para melhorar a arrecadação familiar mensal? Assim, eu sou contratado, tá? Você é contratado? Sim. Sou contratado, tá? Quando a gente é veterinário, né, a gente não é igual a medicina humana, que a gente forma numa espécie específica, a gente tem a opção de várias espécies. Então, durante o curso, você tem que escolher sua aptidão. Se você quer lidar com animais de pequenos porte, né, cães, gatos, ou se você quer lidar com animais de grande porte, né, ou de produção também, aí entra equino, bovino, suíno, enfim, de produção, ou silvestres. Você tem essas opções. Durante a faculdade, você pode optar, né? Eu optei vou até voltar no início, quando eu comecei, quando eu queria veterinária, que eu era um menininho de 7, 8 anos, que eu morava na fazenda, eu era apaixonado, meu animal preferido sempre foi o cavalo. Mas quando eu entrei na veterinária, eu entrei muito pensado em pequeno porte, né, que era cães e gatos, né, eu era apaixonado nisso, ficcionado nisso. No decorrer do curso, eu me encontrei com a minha paixão mesmo. Então, no decorrer do curso, eu tive a oportunidade de fazer um curso mais específico, né, voltado na minha área. Foi onde eu decidi fazer reprodução, tá? Faço reprodução equina e bovina. Eu sou especializado em reprodução equina. A reprodução equina, eu consigo eu consigo trabalhar mesmo com a carga horária do órgão. Por que isso me permite? Porque na reprodução bovina, você não consegue muito estipular o horário que você vai trabalhar. Então, quando a demanda é maior de animais, você acaba ficando mais tempo. Então, por exemplo, se eu botasse um horário para trabalhar de noite, eu teria que passar a madrugada dentro. Então, isso eu não conseguiria fazer reprodução bovina. Na equina, eu já consigo. Então, eu consigo sincronizar uma égua para que ela ovule de noite. Então, a maioria das vezes, eu insemino animal de noite, de madrugada. Eu saio do serviço, saio do plantão, já preparo todo o carro e vou fazer esse acompanhamento. Treino, né? Geralmente, quando eu vou na propriedade, eu ensino o responsável lá a fazer os manejos hormonais, né? Explico tudo certinho. Geralmente, deixo na agulha, com o treino tudo escritinho, certinho, como tem que ser feito. E aí eu consigo ter esse encaixe dos horários. Qual é a grande vantagem de um criador de cavalos que chama você para fazer a inseminação? Bom, quando a gente entra na vantagens, a gente está falando na reprodução, a gente está falando de lucro, né? Então a gente tem que almejar o lucro. Ele me chama, ele não quer que a égua dele emprenhe. Ele quer o produto final, tá? Então, a vantagem é que essas técnicas, ela me possibilita trabalhar com a genética, tá? Então, quando eu falo inseminação artificial, eu posso pegar uma égua que está aqui no Tocantins e inseminar de um cavalo que está lá nos Estados Unidos. Então, eu consigo trazer essa genética para você, lógico, todo o gasto, todo o investimento feito, né? Para que isso seja feito, mas você consegue sim ter esse retorno. Então, a gente também trabalha com uma técnica que é transferência de embrião, né? Que o que a transferência de embrião possibilita? Que você tenha mais do mesmo cruzamento. Então, você tem um aras que você tem um cruzamento top, que é o seu garanhão com a sua égua específica. Você pode fazer esse mesmo cruzamento e colocar barriga de aluguel, literalmente. Então, essas éguas, elas vão parir o produto do seu cruzamento. E você preserva a sua égua. Você preserva a égua doadora, que a gente fala, tá? Então ela doa o óvulo, o garanhão a gente faz essa
Literalmente, eu insemino a égua, literalmente, com a égua top, digamos assim, com o garanhão que você comprou, sei lá, dos Estados Unidos. Eu insemino essa égua. Após um período de tempo, eu lavo o útero dela, é literalmente lavar, uma sonda, enfim, faço um processo, lavo esse útero, retiro o embrião dela e implanto esse embrião numa outra égua. Que loucura! Compatível, o tamanho, ela tem que estar sincronizada, né, na mesma idade gestacional da doadora para que ela consiga receber. Então a gente consegue ter esse ganho genético, né? E hoje em dia também existe a possibilidade de, no equino, é uma realidade assim um pouco mais distante por causa economicamente falando, mas do embrião vitrificado. Hoje em dia já existe. Geralmente, por ser uma técnica mais cara, são trabalhados animais de maior valor, né? Com Então, porco. Com o equino. Com equino, desculpa. Com cavalo. Eu vi suíno. Então, a gente consegue trabalhar com esses animais com maior genética, né? Então, Porque talvez não faça parte do nosso rolê, mas eu fui ver preço de cavalo. Esses velho, são coisas absurdas para o meu universo. Um cavalo que vale 5 milhões de reais. Sim. Nossa, e tem cada cavalo. Não, um meu cavalo Deus por do céu. 5 milhões de reais, se você puder... Vamos fazer uma conta rápida. Você pega lá o embrião desse cavalo e insemina algumas éguas, barrigas de aluguel. Quanto é o valor investido na reprodução artificial, nesse caso, do seu trabalho? Ele é irrisório. Perto do volume de dinheiro do produto. Sim. É importante lembrar que até os veterinários, se alguém quiser fazer veterinário aí, cobre pelo seu serviço, não pelo resultado. Você vai ser cobrado pelo seu resultado. Veterinária, você vai ser cobrado pelo seu resultado. Seja de cão e gato, seja de qualquer coisa que você fazer, você vai ser cobrado pelo seu resultado. Só que entenda... Não dá para garantir. Entenda que não é biologia, não é matemática. Então, você não vai ter controle de tudo. Então, cobre pelo seu trabalho, pelo serviço. E não faça grandes promessas, inclusive. Não iluda o seu cliente, porque ele vai saber. Porque a gente não está nem falando ainda, porque eu ia falar agora, do veterinário para animais de pequeno porte, para cães e gatos. Tá tão caro ter filho hoje em dia e tá tão problemático educar que os novos filhos são os cachorros e os gatos. A galera faz tudo com cão e gato. Sim, Igual filho, roupinha. Eu já vi um cachorro na internet, até guarda-roupa ele tem. A gente esbarra. Lógico que tem vários pesquisadores e professores que vivem de pesquisa, né? Mas a gente observa que a veterinária de cães e gatos, que a gente fala de pequeno porte, ela é muito mais específica do que os animais de grande porte. Como assim? Você consegue ter hoje cardiologista de cachorro. Você consegue ter dermatologista de cachorro, oftalmologista de cachorro. Então, é mais específico, enquanto na parte do grande você vai ter que saber de tudo. Você é um clínico geral. Que louco. Então, quando você analisa hoje a veterinária, além do amor que você tem pela profissão, pelo trabalho massa que você faz, tanto no Cefal quanto nas suas inseminações, ainda é um bom negócio para a carreira no sentido de proventos para o lar, para casa. É um bom negócio. É um bom negócio. Então você tem vários segmentos da veterinária que você, por exemplo, você atua em pelo menos 2 ou 3. 2, Hoje eu atuo em 2, basicamente, né? Que é o silvestres e depois o equino. Eu vejo assim, a veterinária ela te possibilita, como eu te falei, você lida com várias espécies. Então, se você está numa espécie, você está trabalhando nessa área e você não se sentiu realizado, nada te impede de você fazer um curso em outra completamente diferente e você se encontrar e você literalmente esquecer aquela lá e você só praticar essa. Nada te impede. Então, ela tem uma área muito grande. Eu falo assim, que o veterinário, que se ele não quiser fazer clínica, ele atende. Se ele quiser, ele é contratado para ser, vamos dar um exemplo, fiscalizar frigorífico, sanidade animal. Esse cara nunca vai ver um cachorro doente. O cara vai ver rótulo de queijo, carne, temperatura. Então, são vários segmentos. Ele pode trabalhar
numa fábrica de ração, por Uhum. exemplo, fazendo essas análises laboratoriais, pode trabalhar no laboratório. Então, a veterinária é muito ramificada. Ela te possibilita isso. Você está num ramo e você fala assim, eu acho que se eu fizesse esse outro ramo, talvez eu seria mais rentável, talvez eu me encontrasse melhor. E ela te possibilita que você mude de área, Sim, né, legal. dentro da veterinária. Sim. Uma coisa que eu queria que você abordasse e que é uma das razões desse canal existir, que eu vejo como professor de cursinho durante tantos anos, eu vejo uma confusão e uma angústia nos meninos que começam a pensar em qual profissão seguir. E que às vezes eles acham que essa angústia é só deles, que eles são os únicos que sentem isso e que está todo mundo com um objetivo muito bem traçado, todo mundo sabe o que quer, todo mundo vai ser bem sucedido e ele está naquela angústia de não saber ao certo qual caminho traçar. Você passou por isso? Passei. Você considera que esse momento de dificuldade, de angústia de se encontrar, faz parte do processo para chegar até o profissional realizado que eu considero que você seja hoje? Sim, faz parte. Esse momento, todo mundo que busca ter um ensino superior ou não, ele vai esbarrar nisso, tá? Então, essa busca para profissionalização, para o que você vai ser da vida, ela parece ser até um pouco cruel, digamos assim, tá? Porque você, digamos, eu no meu caso, né? Você escolhe um curso, na sua cabeça é aquilo que você quer ser, você entra naquele curso e você vê algumas coisas, algumas situações do decorrer do curso que você observa que não é para você, tá? Então, eu vejo, e você olha para o lado, você olha na sua sala, tá o seu amigo totalmente realizado, entendeu? Então, é um conflito. Eu falo, eu penso, inclusive eu converso até com meu filho mais velho, né? Que a gente tem que pensar muito na profissão da gente. Pensar muito no que a gente quer e não pode também deixar de pensar na parte econômica, porque é o que a gente vive. A gente vive numa sociedade que exige isso. Então, só que você também não pode deixar de lado a parte do gostar, a parte do se identificar. Então eu vejo assim, que muitas vezes a pessoa ela entra num curso, ela não se identifica totalmente e ela vai até o final, ela é determinada ou por pressão, ou por determinação, ou por até às vezes com vontade, se forma, entra no mercado de trabalho e não se sente realizado. Então eu vejo que nesse decorrer é uma pressão muito grande que é imposta, porque todo mundo hoje quer ter realização financeira, quer viver bem, quer ter uma condição de criar sua família, e ao mesmo tempo a gente está nessa transição de decidir o que a gente quer ser. Então eu vejo que a gente tem que sim botar na balança a questão econômica, mas a gente não pode deixar de colocar na balança a questão do amor, a questão da identificação, porque a parte econômica ela está diretamente ligada à parte emocional. Se a parte emocional não estiver bem, a parte econômica não vai bem. E se a parte econômica estiver atrapalhada, a parte emocional também está atrapalhada. Então, você tem que equilibrar. Todo mundo vai passar por isso, né? Eu falo para o meu filho, uma coisa que eu falo para ele é que eu não quero que ele passe o que eu passei. Por exemplo, eu já não faço com ele o que foi feito comigo. Talvez eu esteja errado, não sei, a gente vai ver mais pra frente, mas é essa questão da pressão. Tipo, na minha época, pros meus pais, eu não tinha outra opção, cara. Ou eu fazia medicina, ou eu fazia direito. Se eu não fizesse medicina ou direito, pra eles, pro meu pai e pra minha mãe, eu não seria ninguém. Entendeu? Então eu tive que lutar comigo, com a minha vontade, com as minhas frustrações, e também um pouco com a sociedade, né? Meu pai, enfim. E é um período conturbado. Então, volto a falar. Escolha uma área que você se identifica, escolha uma área que você tem possibilidade de ter um rendimento legal, que você consiga se manter,
e de preferência uma área que tenha bastante ramificações. Porque se você chegou até o final e não fez um curso de especialização dentro da sua área e não se identificou que você tenha outro ramo para seguir essa paixão e conseguir ter esse bom desenvolvimento. Eu vejo que isso você tem que botar na balança hoje. Não tem muito para onde você correr. Não adianta você ter uma condição boa de trabalho se você não vai acordar feliz para trabalhar. Entendeu? A veterinária é uma das profissões, eu não vou lembrar o mês para não errar, mas a gente tem bastante índice de suicídio na veterinária, tá? Inclusive, eu não vou lembrar o mês, mas é alguma coisa laranja, tá? Que teve para trás aí, que eu não vou te lembrar o mês, mas é alguma coisa laranja, tá? Que é sobre o suicídio dos veterinários. Então, a gente tem um grande índice de suicídio de estudante e de profissionais da veterinária. Por quê? Porque é uma área que, como eu falei, você é cobrado por resultados e você presta um serviço. Então você tem que ter esse jogo de cintura. Você tem que entender, você tem que ser apaixonado, você tem que se identificar com o curso. Eu estou falando da veterinária porque a gente está falando aqui, mas existem N profissões que têm esses desafios. Com certeza. Né? Então, eu, Gabriel, entrei e saí em 500 faculdades, mas eu sempre busquei esse equilíbrio em mim. Eu falava assim, tá, essa aqui pode ser legal financeira, mas não vai ser legal minha parte emocional. Não vou estar satisfeito. Não vou estar satisfeito. Então, inclusive, hoje eu falo até brincando para minha esposa, tem vezes que eu tô no sol quente, ou de madrugada, que final de semana, né? Ou de madrugada, inseminando ego, sujeira, bicho bruto e tal. E volto, eu atendo propriedade que é 200, 300 quilômetros de casa. Então, às vezes, o serviço que eu faço lá é 40 minutos, mas para eu voltar para casa é 2 horas. Então, tem vezes que eu falo pra minha mulher, eu falo assim, cara, por que eu não fui atender cachorro? Olha, te dar um exemplo. Aí eu mesmo respondo, eu falo assim, porque se eu tivesse que acordar às 6 horas da manhã para atender um cachorro, eu não acordaria feliz do jeito que eu acordo às 6 horas da manhã para atender um cavalo, uma vaca, entendeu? Né? Então, eu vejo que sim, o cachorro, um exemplo, o cachorro me daria menos trabalho, mais conforto, trabalhando no ar-condicionado, enfim, e talvez me daria um lucro até melhor por causa do giro, mas eu não é a paixão. Então, você tem que botar na balança, entendeu? É pressão, a sociedade põe pressão, a família põe pressão, você põe pressão, e se a gente não botar na balança, fica muito difícil. E coragem. Coragem tanto para seguir um curso que às vezes a família não acredita, não é o que ela almeja, mas é o que você almeja, ou coragem para falar assim, cara, não sou eu, isso aqui não é meu, não vai ser isso que eu vou fazer para minha vida, não é o que eu quero. E aí você vai sim enfrentar o julgamento de todos e todos, mas você vai ter a sua realização. Então eu vejo que a balança é tudo, você tem que ter esse equilíbrio. Massa demais você ter dito isso aí, porque realmente você foi muito corajoso, porque a pressão de pai e mãe já é absurda, né? Imagino você tendo que, meio que sendo obrigado ali a ter que fazer uma das faculdades mais concorridas aqui no país. E a família toda em si, a sociedade, você tem que ter coragem para abrir mão do curso que querem que você faça e ir atrás do seu sonho. E vale a pena, né? E vale a pena. No final, tudo vale a pena. Eu vejo que a gente tem que buscar o que a gente quer fazer. Porque eu esbarrava muito assim nisso, que beleza, eu vou fazer um curso desses, eu vou agradar meu pai e minha mãe. Mas e quando eles morrerem? E aí? Eu vou agradar só eles? E quando eu entrar no mercado de trabalho? Porque eu não vou ficar para sempre com meu pai e minha mãe. Será que o orgulho é deles? O desafio é meu. E quando passar essa moda que todo mundo tem que ser altamente bem-sucedido e proativo e usar o tempo, porque está chegando um momento em que isso já não é mais importante. O importante é equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Rendimento. Exatamente. Ser feliz. Ser feliz, é isso. Resumindo tudo, você tem que ser feliz na sua profissão. Se algo
te mostra que talvez lá na frente vai te ter um empecilho que você não vai conseguir ser feliz. Eu acho que você Tem que mudar. tem que ter uma coragem e dar uma chacoalhada nas coisas. E como que teus pais enxergam a tua profissão hoje, depois Nossa. de tanto eles quererem ser fizesse Cara, medicina? falar dos meus pais desculpa, é meio complicado, tá? Minha mãe guerreiraça. Eu falo assim, que mãe é mãe, né? Meu pai era super bem sucedido, trabalhava demais e ele tinha isso, né? Meu pai, literalmente. Meu pai, se você não... cada um tem uma característica. Meu pai, se você não fizesse medicina, não servia. Acabou. Não servia. E minha mãe não, minha mãe é mãezona. Então quando eu falava assim, mãe, vamos mudar de curso, meu pai já era. Não é medicina, tanto faz. Minha mãe falava assim, tá bom, não é o que você quer, você tem que fazer o que você quer. Então, esse convívio da minha faculdade com meu pai, com meus pais, foi uma coisa bem complicada, né? Então, eu sempre sofria a pressão, assim, de dar um diploma, Sim. né? Para meus pais, porque eu entrei e saí. E eu tinha que dar um diploma, tá? Para eles. E quando eu entrei em veterinária, quando eu comecei a trabalhar, eles começaram a ver que eu, tipo, como eu me dedicava, porque eu gostava. Uhum. Na época, quando você entra, esquece remuneração, meu filho. Você está dentro da faculdade, universitário é quebrado. Você vai por amor. Então, quando eles viam minha dedicação no amor, eles já sabiam que estava Quando começar tranquilo. a entrar grana de verdade, ele vai... Então, no decorrer do curso, eu já trabalhava, né? Então, eu fazia o curso e já trabalhava na área. Então, eles começavam a observar que daria certo. O Gabriel deu certo, né? Uhum. E eu tinha pra mim, assim, que eu tinha na minha cabeça, né? Pô, um dia eu vou formar pra dar esse diploma pros meus pais. Pra minha mãe eu consegui. Meu pai... 2 meses e meio antes de eu me formar, ele veio, faleceu de Covid. Então eu não consegui isso para ele, mas eu tenho certeza que durante o percurso ele já tinha orgulho, enfim, ele sabia, entendeu? Então assim, é meio complicado para mim falar, porque eu tinha muito isso, porque desde quando eu entrei, eu tinha, pô, Gabriel, desistiu de novo, cara. Nossa, mas não quer estudar? Faz o curso técnico, desistiu de novo. Não, agora você vai, entendeu? E aí, pra mim, assim, óbvio, teve muita batalha, muito nervosismo, briga, insegurança dos meus pais, porque o pai da gente só quer o melhor, né? Então, eu não pude, né, entregar pro meu pai isso, porque antes de eu formar, meu pai veio a óbito 2 meses antes, então... Essa medalha eu não pude mostrar para ele que eu consegui, mas eu tive certeza durante o decorrer do curso, inclusive meu pai me indicava para alguns amigos, ou melhor que isso, quer ver uma coisa boa? Os amigos do seu pai indicavam você para ele, isso entendeu? Tem um Isso veterinário ótimo que eu conheço. E aí esbarrar no filho, então durante esse trajeto eu consegui fazer isso. Eu não consegui mostrar o troféu, mas eu sei que deu tudo certo. Com certeza, demais. Eu acredito que seu pai deve ter muito orgulho de você. Também. Com certeza. Ainda mais ele tendo visto uma parte do seu caminho, vendo que você já fazia o que gostava. Fazer o que gosta, né? Eu vejo que a gente, é que nem eu falo assim, a gente... tem muito desafio na vida da gente, muito trabalho, muito perrengue, e se a gente não tiver um pouco de amor, cara, em nada, se a gente não tiver um pouco de amor em qualquer coisa que você vai fazer, você vai acabar desistindo, vai chegar uma hora que o desafio vai ser maior do que a sua vontade, então o amor e o equilíbrio nessa hora de decisão do que você quer ser, e coragem também, seja para enfrentar a faculdade até o final, porque não é fácil, às vezes no meio do caminho, eu que sabia que era o que eu queria, já tinha feito 10 vezes, tinha hora que eu falava assim, cara, será que é? E aí eu era coragem, não, agora eu vou até o final.
e me realizei. Então, assim, tem desafio, tem barreira, bota vontade e o coração que dá certo. Massa demais, querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a sua profissão, o seu contato com os animais, eles, ao longo do tempo, interferiram na forma como você se relaciona com as pessoas? Um pouco, né? A gente acaba vendo bastante coisa, né? Então, eu vejo assim, meu pai era paulista, então tinha muita cultura de caça, então hoje eu vejo que antigamente as pessoas tinham uns hábitos diferentes, né? Uhum. Então hoje eu vejo que quando eu vou lidar com algumas pessoas, lógico que eu não imponho o meu pensar, né? Uhum. Mas eu consigo observar algumas características que já não são mais compatíveis à minha ideia que era antigamente. Entendeu? Eu lido, convivo, tudo, mas às vezes, na maioria das vezes, as ideias não são compatíveis. Quem acha que a ideia vai ser compatível toda vez, tá errado. Então, a maioria das vezes não tá compatível. Então, a gente acaba tendo que conviver. São situações que é melhor a gente conviver do que a gente querer criar um atrito. Então, eu vejo que interferiu, sim, um pouco nesse quesito do dia a dia meu ali, em alguns comportamentos, sim, interferiu, sim. Eu falo muito também em relação ao carinho que você acredito que já tinha pelos bichos e foi desenvolvendo mais, esse amor, essa delicadeza que deve ter que ter, né? Quando a gente fala com animal, quando a gente fala de animal, a gente tá falando de um amor. Geralmente a pessoa tem muito amor, ainda mais quando a gente envolve fauna, né? O silvestre é o bicho todo. Acho que é incrustido do ser humano isso, né? Então eu vejo assim que hoje, por ter esse contato, eu era assim mais explosivo. Hoje eu tento diminuir, estou um pouco melhor. E eu vejo assim que eu prego, eu levo até bastante minhas filhas para ter esse contato com os animais, porque esse contato com os animais são extremamente importantes para essas crianças. É onde elas vão ter, às vezes, esses animais. Para a gente é só um animal, mas para essa criança ela pode ter uma libertação, entre aspas, assim, algo melhor em algum sentimento que ela tinha. E esses animais ela constrói relação afetiva. Ela constrói uma relação afetiva. Aprende a te responsabilizar por comida, por água. Então, a gente acaba que o convívio com os animais, sim, deixa a gente mais humano. A gente mais humano, com certeza. Gabriel, meu querido, essa conversa poderia continuar se desenrolando aqui por horas, que a gente nem começou a falar da pipoca, que é nosso cachorrinho ainda. Só da pipoca seria umas 2 horas de conversa. Querido, eu tenho muito orgulho de ter me reencontrado com você no Cefal depois do cursinho, de ver o trabalho incrível que você faz. Eu como pai, eu sei que eu não sou muito mais velho que você, mas eu como pai, eu te digo que o seu pai deve estar muito orgulhoso do rolê que você faz. Eu estou orgulhoso, fui só seu professor. E muito obrigado por vir conversar com a gente, por compartilhar todas essas confusões mentais, todo esse processo doloroso que acomete a minha, a Luana, a você, a Lorena, sua esposa que está aqui do lado, uma boa parte dos meus alunos, e deixar claro que isso é comum. É assim, isso vai melhorar, a gente vai superar e no final, se formos corajosos, vai dar tudo certo. Isso mesmo. Eu agradeço, tá? Eu também, para mim, foi uma surpresa a gente se encontrar de novo. Até conversando com a minha esposa quando eu recebi o convite de vir aqui, fiquei muito feliz, porque eu sabia que ia esbarrar na minha história. E eu até falei para ela, falei assim, amor, vai ser engraçado quando ele... Porque eu vi, né? Eu falei assim, vai ser engraçado quando ele me perguntar e eu tiver que contar para ele que eu fiz 500 faculdades. Eu falo que eu fiz 500 assim... Mas que eu tive todo esse desafio e não vou, será que eu vou? E adolescente, depressão.
e que a gente, na vida da gente, a gente não tem que saber o que quer e não pode desistir. Desafio, todo mundo vai ter. Nunca vai acabar. Nunca. A gente até fala, se não der o friozinho na barriga, não tem graça, né? Então, mais uma vez, eu fico grato de estar aqui, de poder ajudar com esse pessoal que, tomara que eu esteja ajudando pelo menos um pouquinho, se ajudar com uma pessoa Com certeza. que entendeu, que escutou, que viu que, cara, não é fácil, não está sendo fácil para você, não é fácil para muita gente, mas não desista e vai que vai dar certo, vai dar certo. Muito bom ter você aqui, querido. Obrigado, Um papo obrigado, muito bom. Acredito eu que vai ajudar, sim, uma galera que assistir, porque esse mundo tá todo mundo tão confuso, sem entender o que faz, sem até saber o que quer. E eu acho que a tua história, muito bonita. Você é um cara muito corajoso, inclusive, né? De deixar as faculdades que você não se identificava para trás, ir atrás do seu sonho e não abrir mão. E ver e chegar no momento que valeu a pena tudo que eu fiz, as críticas que eu recebi. Muito bom ter você aqui, querido. Obrigada. Obrigado, gente. Ah, pessoal, uma coisa. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de compartilhar com os seus amigos, com os amigos dos filhos, com os sobrinhos, enfim, com as pessoas que estejam passando por um momento de fazer grandes escolhas, que estejam se sentindo confusos e muitas vezes sozinhos. Essa conversa, acredito que vai ajudar muito. Muito obrigado para você que ficou com a gente até agora. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu!